Fala galera, beleza? Eu queria nesse vídeo aqui mostrar para vocês aí um conjunto, né, de indicadores, tá? E eu criei aqui e que pode estar ajudando vocês aí a identificar as melhores regiões para vocês estarem operando, né? É bem simples. Eu vou mostrar aqui para vocês. Eu vou botar no gráfico de 5 minutos. Deixa eu só arrumar aqui. Beleza, vamos lá. Arrumei aqui, botei no gráfico de 5 minutos, tá? O primeiro indicador que eu quero mostrar para vocês é esse que plota essas linhas aqui, tá? Eu denominei esse indicador de pivot point ponderado, tá? Diferentemente do pivot point normal que a gente encontra no Profit, ele não leva em consideração preço de abertura, preço de fechamento e assim por diante, como os cálculos normais do Profit, né, do indicador pivot point. Vamos botar até aqui, ó. Pivô, tá? Vou colocar ele aqui no gráfico. Vocês podem observar aqui, ó, que os pontos de pivô, né, eles são diferentes. Alguns podem ficar bem próximos, mas a gente tem as linhas aqui, então não tem nada a ver, tá, com esse indicador aqui que eu estou apresentando para vocês hoje. Aqui, quando eu clico assim, fica mais fácil para entender aqui o ponto de pivô aqui, ó, né? Outra linha estaria aqui em cima, aqui, ó, aqui, né? Então, esse indicador pivot point, ele leva como parâmetros máxima, mínima e fechamento, ou abertura máxima, mínima e fechamento, tá? Então, esse indicador que eu trago para vocês é o pivot point ponderado, não tem nada a ver. Ele leva em consideração o volume, tá? O volume. Todo o nosso operacional é sempre baseado no volume. Então, como esse indicador ele é apresentado para vocês, tá? Seria indicador pivot point. Você vai perceber que nos arquivos lá que você receber, vai ter lá, pivot point ponderado high, pivot point ponderado high, pivot point ponderado low, pivot point ponderado low e ponto de pivô, tá? São esses aqui. Então, por limitação do Profit, cada pivot point ponderado high, ele vai plotar 4 linhas, high mais 4 linhas, low 4 linhas, low mais 4 linhas, e o ponto de pivô vai plotar essa linha azul mais clara. Então, a gente tem aqui no total, olha, né, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2 arquivos de high, 2 arquivos de low, 4 e 4, tá? E o ponto de pivô, que é a linha azul, beleza? Você observa também que nesse indicador, você tem as linhas vermelhas e tem 2 vermelhas mais claras, assim como 2 azuis mais claras, né? Essas linhas seriam pontos de decisão, tá? Seria pontos onde o preço pode vir a reverter o movimento. Se ele está subindo, ele pode vir a reverter para o movimento de baixo, ou se está caindo, ele pode vir a reverter no movimento de alta, tá? E aqui, nessas 2 linhas mais estreitas, assim como nós temos em cima, seriam os extremos. Eu não sei se aqui a gente vai ter algum que chega no extremo, tá? Mas a gente observa que é bem difícil dele chegar no extremo. Acontece dele chegar no extremo, tá? E romper às vezes. Mas sempre quando ele romper, ele no movimento seguinte, no dia seguinte, ele tende a voltar para dentro dessas regiões. Então, só para você entender esse indicador, tá? Então, é um ponto de pivô, um pivot point ponderado pelo volume, tá? Que leva em consideração o volume. Não leva em consideração máxima, nem mínima, nem abertura, nem fechamento. Beleza?
Então não tem nada a ver com pivot point nativo do Profit, tá ok? Beleza. Ponto de pivô, a linha azul. Depois desse indicador, a gente tem aqui uma regra de coloração que a gente pode botar nos candles, tá? Que se chama Trend Bar. Essa regra de coloração é para facilitar, tá? Dentro da leitura aqui também do Waze Wave Indicator, tá ok? Que já vai configurada para vocês aí nessa coloração. Então a gente tende, assim como o indicator, a gente pode alterar aqui o parâmetro por ticks. Aqui está com 6 ticks. A gente sabe que o índice move, né, 5 ticks, então seria 30 pontos, tá? A cada 30 pontos, no movimento contrário, ele fecharia um ciclo aqui do histograma e abriria outro, tá? Aqui nesse caso aqui, a gente também tem a mesma configuração. Vai aqui em propriedades Trend Bar, e aqui, ó, eu botei um pouco menos, eu botei 25, tá? Aqui é 25 pontos, tá? Aqui tá com 30, aqui 25, beleza? Então, tá aí o indicador nos 5 minutos, só para vocês verem, né, como ele respeita as regiões, tá? Mostrando aqui para você, dia de hoje, 6 de julho, né, dia 5, dia 2, vamos dar uma passada aqui, eu botei nos 5 minutos que fica mais fácil, tá? De entender, ó, dia 1º, dia 30, dia 29, tá? Então, mas vamos ver como que a gente faz uma leitura desse indicador no gráfico ou de 5 minutos ou no gráfico de 1 minuto, que é o gráfico que eu opero o índice, tá? Vou arrastar para cá só para mostrar para vocês. A primeira coisa que eu levo em consideração, né, que eu vou começar a observar dentro do mercado, é a abertura do preço, né, do mercado. A gente observa que o preço já abre. Eu vou comentar o dia de hoje, tá, gente? Depois a gente vai gravando outros vídeos comentando aí outros dias, enfim, operando, tá? Mostrando para vocês. Só estou apresentando para vocês esse pacote de indicadores aqui. Então a gente observa que o índice abre abaixo da linha de pivô, né, que é essa linha azul. Ora, então essas linhas, é importante vocês entenderem que nessas linhas elas vão funcionar como suporte e resistência, e há grande possibilidade de haver defesa dessas regiões, desses níveis de preço. Então, se eu tenho o índice abrindo abaixo do meu ponto de pivô, né, eu já começo a perceber uma dificuldade. Eu olhando numa visão macro, eu percebo aqui no indicador, né, no dia anterior, uma diminuição no volume durante a compra, né, nesse movimento de alta. Olha só, né, eu tenho esse ponto aqui, que foi a venda, tá? Então esse ponto aqui passa a ser um ponto de controle também, tá bom? Então eu tenho esse ponto de pivô, eu começo a perceber uma diminuição no fluxo na compra, ou seja, não há força compradora capaz de manter esse preço acima. Aqui eu posso arriscar uma venda, porque aqui eu vendendo nessa região, eu tenho um stop que vai ficar deste tamanho, e pelo menos eu tenho uma possibilidade de ganho deste tamanho, que é a minha próxima linha aqui de pivô. Beleza? Então aqui dá mais de 2, 3 para 1. Tá? Esse é o primeiro detalhe que eu quero falar para vocês. Tá? Então tudo que eu vou passar aqui para vocês, a gente vai ter um treinamento que vocês vão aprender exatamente isso, né? A operar zonas de decisão, pontos de controle, para você ter uma lógica operacional vencedora e você
ter pontos de convergência que vão mostrar para você que você tem mais fatores favoráveis para aquela sua operação. Tranquilo? Então vamos lá. Então eu tenho essa relação risco-ganho. Então aqui eu posso fazer uma venda, e eu até fiz essa venda hoje no mercado, com o meu stop aqui em cima, buscando esse alvo. O que acontece? O preço confirma a nossa leitura, o preço cai nessa região e começa fazendo um corretivo. Eu vou apagar aqui, ó, só para ficar mais fácil. Vou marcar de amarelo a linha de queda para não confundir, tá? E de azul as linhas de alta. Então, o preço começa a fazer um corretivo, tá? Quando o preço faz esse corretivo e volta novamente nessa região aqui de pivô, de linha de pivô, eu vou olhar. Ora, eu vou olhar o volume. No meu primeiro movimento eu tinha esse tanto de volume, e agora no segundo movimento aqui eu tenho esse tanto de volume, ou seja, houve uma diminuição no volume. Então aqui, o que eu posso fazer? Eu posso muito bem, de repente aqui, se for o caso, traçar aqui uma pequena LTA, e havendo rompimento dessa LTA, o preço voltando para baixo dessa linha de pivô, eu posso simplesmente aqui efetuar novamente uma venda. Por que uma venda? Porque eu vou ter aqui um risco desse tamanho e vou ter a possibilidade agora de um ganho maior, de 2 para 1. Tá? Aqui eu não estou levando em consideração nem as outras, uma continuidade do movimento. Você pode usar as linhas de pivô para fazer parciais, enfim, vai depender aí da sua estratégia. Tá? Então, o preço volta a cair, né? O preço volta a cair, tá ok? Ele chega nessa região, a gente consegue perceber que o preço dá uma segurada, há uma diminuição do volume durante essa queda, né? Por que eu percebo isso? Olha só. Nesse movimento eu tive esse volume. Nesse movimento eu já tive um volume assim. Nesse movimento eu tive um outro volume, né? As barrinhas vermelhas ajudam a gente a identificar que, na verdade, a minha relação esforço-ganho, esforço-resultado está diminuindo, né? O meu esforço está diminuindo, assim como o meu resultado. Então pode haver agora, né, um corretivo maior, uma onda corretiva, tá? E como que eu identifico isso? E a gente também ensina dentro do treinamento. Ora, eu vou procurar traçar. Eu vou começar a buscar um pivô de alta, né? O que seria um pivô de alta? Topos e fundos ascendentes. Então aqui eu observo que aqui a gente começa a ter um pivôzinho. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar a minha ferramenta que está configurada no meu gráfico e vou procurar uma zona de decisão. Ora, observe como a zona de decisão, essa zona a gente ensina dentro do treinamento, ela coincide com uma linha de pivô. O preço chega nessa linha de pivô e eu vou observar agora como ele chega nessa linha de pivô, tá? Então vamos lá. Nesse primeiro movimento aqui, eu tenho esse tanto de volume. Agora, na segunda vez que o preço vai testar essa minha região, olha o volume. Como houve uma diminuição nesse volume. Aqui eu tenho novamente a possibilidade de efetuar uma venda com essa relação aqui de perda. E aqui nesse ponto, eu já posso buscar uma relação de risco maior. Por quê? Porque eu sei que depois de uma onda corretiva,
né? Tá aqui a onda corretiva, eu tenho uma onda de impulsão. Então aqui eu tenho a possibilidade de arriscar mais durante esse trade. Observa que os trades foram realizados sempre em cima das regiões de pivô. Tá? Que são as regiões onde eu vou ter o melhor fator, a melhor relação risco-ganho. Beleza? Então vamos lá. O preço cai, né? Volta aqui a cair, e aqui nesse momento aqui eu já observo a possibilidade de tentar buscar nessa região aqui, ó, uma nova onda corretiva. Eu tenho que ver, beleza, vai valer a pena? Eu estou numa região saudável? Não estou, eu estou no meio dessa região de pivô. Então não vale a pena para mim, nesse momento aqui, tentar efetuar uma venda aqui nesse ponto, porque eu tenho um ponto de pivô muito paradinho, muito próximo aqui. Né? O preço cai e volta a fazer topos e fundos ascendentes. Então eu já percebo que eu estou num movimento de queda mais acentuado, ou seja, eu tenho mais força vendedora. E aqui novamente eu tenho uma nova onda corretiva. O preço bate nela, bate uma, duas, três vezes. Vamos lá. O preço bate uma, duas, três vezes nessa região e cai. Mas como eu tenho essa linha de pivô muito próximo, eu vou esperar um movimento melhor. Aqui eu já tive um movimento mais forte nessa subida, e aqui agora eu começo a observar uma diminuição durante a tentativa de reverter esse mercado para a compra, né, de alta. Então o que eu posso fazer? Eu posso simplesmente tentar marcar aqui, ó, o preço rompendo essa tentativa aqui, essa LTA, eu posso buscar aqui uma venda muito próxima dessa região. Que região? Onde o meu fator de risco, de uma certa maneira, vai ficar pequeno, e eu tenho a possibilidade de buscar uma relação risco-ganho maior. Então aqui nessa região eu tenho uma venda com stop aqui em cima, buscando um alvo nessa região aqui, ó. Tá ok? Novamente, o preço vem buscar agora num corretivo um pouco maior, ele chega nessa região, bate a primeira vez, a gente vai observar sempre como o volume está chegando, né? Como está o volume quando o preço chega nessas regiões, né? Então eu já começo a perceber que há uma diminuição do volume, mas aqui há um aumento no volume, né? Há um aumento no volume. Eu já entro também com volume comprador aqui, um volume vendedor aqui, ele já me surge um volume vendedor aqui, eu falo, opa, tem vendedor no mercado. Quando chega esse volume maior e o preço volta aqui para baixo, ou seja, apesar de todo esse volume na compra, o preço não está conseguindo se manter acima, eu falo, cara, esses vendedores absorveram essas compras e vão empurrar o mercado para baixo. Aqui eu tenho a possibilidade novamente de, buscando aqui uma região interessante, de fazer uma venda com um stop aqui atrás, buscando um alvo maior. Porque eu sei que também depois de uma onda corretiva, eu tenho uma onda de impulsão. Então eu vou trabalhando essas regiões e assim eu vou fazendo os meus trades dentro do mercado. Tá? Depois o preço chega nessa região e começa a ficar lateralizado aqui, eu não faço mais nada. Mas observe como fica
mais fácil identificar, né, as ondas pela coloração dos candles, tá? Assim como os histogramas, tá bom? Esse vídeo de hoje foi só com o objetivo de apresentar para vocês. Eu sei que hoje foi uma tendência mais clara de baixa, tá? Mas a mesma coisa a gente vai sempre estar observando quando o preço vier nessas regiões. Observe aqui o preço, olha o volume, né? Durante a compra, como vai diminuindo o volume. Nesse movimento aqui de alta, olha o volume como está. Observe, vocês conseguem perceber claramente a diminuição do volume durante o movimento de alta? Então aqui eu estou numa região, eu tenho a possibilidade de fazer uma venda aqui com o stop aqui em cima, buscando um alvo aqui embaixo, ou uma parcial. Então a relação a risco-ganho fica muito favorável, né? Por exemplo, eu pegando aqui, peguei aqui o errado, deixa eu pegar aqui o outro. Então, eu pegando, deixa eu apagar aqui. Eu pegando aqui uma venda, olha só a minha relação nesse momento aqui. Vamos só confirmar aqui. Visibilidade, propriedades, 3 para 1. Vamos botar aqui 4 para 1 para poder observar. Olha só, 4 para 1. Tá? Essa minha relação está basicamente 3, 4 para 1. Né? Então, a gente observa esses pontos. Outra coisa, mostrar aqui nessa região aqui para ficar mais fácil para vocês entenderem. Tá? Não é o caso aqui porque o preço não chegou nesses pontos de pivô. Eu sempre vou aconselhar vocês a aguardar o preço chegar nessas regiões. Mas o preço chega nessa região, né? Olha o volume nesse momento aqui, durante esse movimento de baixa, e agora olha o volume nesse movimento de baixa. Não houve uma diminuição do volume? Aqui há uma grande possibilidade da gente fazer uma compra nessa região aqui, com o stop aqui atrás, buscando alvos mais altos. Onde seriam esses alvos? Como poderia projetar? Eu poderia tentar identificar aqui, a partir desse momento, uma onda corretiva e aqui nesse ponto sair da minha operação. Assim como a gente poderia ter vislumbrado aqui, de repente, né, essa onda corretiva aqui, ó, desse movimento aqui, essa onda corretiva aqui, olha hoje onde foi alcançar essa primeira onda corretiva aqui. Se a gente for lançar aqui, deixa eu só configurar melhor aqui, ó. Esse movimento aqui de baixa, a onda corretiva foi aqui. E observe quando o preço chega nessa região aqui, ele sente um suporte, ele tenta, mas depois que ele rompe essa região, o preço cai mais forte. Olha o volume durante o rompimento dessa região, né? Então, a gente sempre vai procurar buscar esses pontos para estar operando, tá? Então, tudo isso eu ensino dentro do treinamento básico de trade, né? Vocês a operarem exatamente isso que está aqui, essas informações, né? Os pontos de pivô, o Ace Wave Indicator, tá? Assim como a coloração do candle. Mais para frente eu vou postar outros vídeos, tá? Se vocês, vou botar aqui, ó, no dólar, vou botar o dólar aqui 5 minutos, vamos botar no dólar 5 minutos. É claro que cada ativo a gente tem que ajustar, tá? É só para vocês entenderem.
no dólar 5 minutos, tá aqui, ó, né? Dia de hoje, ó, olha aqui os pontos de pivô, né? Então é interessante vocês estarem observando. Não, aqui está o índice também. Cadê o dólar? Deixa eu só mudar aqui. Né, o índice é interessante vocês observarem os pontos de pivô do índice, tá? Olha só aonde foram os pontos, tá? Ó. Tá bom? Para vocês estarem operando. E vamos dar uma olhadinha aqui no dólar. Vamos jogar para o dólar aqui. Esperar carregar. Dólar 1 minuto, eu vou botar nos 5 minutos para ficar mais enxuto o gráfico. Aqui o dólar chegou ao extremo, né, que eu havia falado para vocês, mas observe o ponto de pivô, né, aonde a gente tem as possibilidades, olha só, né, essas regiões. Vamos dar uma continuidade aqui. Vamos andando aqui com o gráfico do dólar. Eu vou botar aqui de um jeito que dê para mostrar alguns dias a mais. Vamos lá. Aqui, ó. Então vamos observar o dólar aqui, ó. Tá? Nessas regiões, ó. Ó, os pontos, né, de pivô no dólar, aqui, ó, depois aqui ele vem muito próximo, aqui ele cai aqui, então fica muito mais fácil identificarmos, né, nesse momento aqui, dentro dessa leitura aqui, a gente acredita que há uma absorção durante esse movimento aqui, né, um grande volume aqui. Os players podem estar absorvendo, então logo depois a gente tem um candle vermelho aqui, perdendo aqui, a gente pode estar buscando aqui um movimento maior, pelo menos um movimento corretivo, tá bom? Dentro das operações, tá? É claro que cada ativo tem o seu comportamento, né, e a gente busca configurar os indicadores dentro dessas características. O X-Wave Indicator pode ser configurado, você vai configurar ali de acordo com o ticks, assim como o Trend Bar. Só o Pivot Point ponderado, que é totalmente automático. Um detalhe. E você vai configurar. Agora, outra coisa, o Pivot Point ponderado, ele tem algumas configurações. Vamos lá, deixa eu mostrar para vocês aqui. Parâmetros, período, né? Você vai ver aqui que tem períodos. Deixa eu ver se aqui está escrito. Beleza. Aqui serve para qualquer um dos pivot points, tá? Seja o ponto de pivô, seja o pivot point ponderado. Eu disse para vocês que esse indicador é baseado no volume, né? Então, aqui onde a gente tem período, né? A gente lê o seguinte: período exatamente diário, semanal e mensal. Onde ele leva em consideração o volume, né? Dentro dos cálculos diário, 2 semanal e 3 mensal. Tá ok? Então, vamos lá. Se eu pegar aqui, tá no diário, certo? Ponto de pivô. Se eu botar no 2, vocês vão perceber que já há uma mudança. Ele estava aqui, agora veio aqui para baixo. Porque agora ele está levando em consideração o volume semanal. E se eu botar o 3, ele vai levar em consideração, ele voltou para cá, o volume mensal. Beleza? Então eu vou botar no 2, que é o semanal, que fez a maior diferença. Automaticamente, os outros indicadores é a mesma coisa. Se eu botar no 2, a gente vai ver por aqui, ó, eu começo a ter uma mudança
desses indicadores, tá? Então você pode colocar eles tanto para período diário, semanal ou mensal para estar configurando aí o pivot point ponderado. Beleza? Então aqui a gente observa, ó, que no semanal o ponto de pivô já desceu, e quando eu voltar o ponto de pivô diário, ele vai subir para cá. Beleza? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, que vocês tenham entendido a funcionalidade do indicador. Esse indicador é gratuito para quem adquire o curso básico de trade, tá? Se você tiver interesse em saber, quiser saber mais, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo um link, tá? Para você ter acesso aí às informações do treinamento, e eu vou começar a postar mais vídeos aí, operações realizadas com este indicador aí, tá? Então, muito fácil. Se você não quer fazer o curso, tá? Se você não quer fazer o curso para entender, você só quer os indicadores, esse indicador também está à venda lá no Mercado Livre, tá bom? Lá no Mercado Livre, tá? Então eu vou deixar os links aqui embaixo e você fica à vontade, aí você vai receber o pack com esses indicadores sem o curso. Se você quiser fazer o curso para entender zonas de decisão, pontos de pivô para confluência de operações, o que seria isso, né? Pontos de alto volume, ora, eu tenho um alto volume aqui, eu vou marcar essa região de alto volume, e na hora que eu tiver o preço, né, coincidindo com ponto de pivô aqui, havendo uma confluência de leitura, eu tenho essa região muito mais forte, e aqui sim eu posso ficar mais tranquilo de estar efetuando uma compra ou uma venda, né? Então muitas vezes aqui a gente pode ter aqui de repente uma leitura de venda em um determinado momento, mas tem essa região muito forte aqui que já foi respeitada, e fica inviável fazer a operação. E observe que no futuro essa região aqui, esse ponto de controle aqui, ó, desse histograma, olha como ele foi respeitado aqui, ó. Né? Então tudo isso contribui e fortalece a nossa leitura operacional. Tá ok? Muito obrigado a todos vocês, espero que vocês tenham gostado, compartilhe, dê seu like aí, e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!